para falar agora sobre esportes com Edemilson Luiz, comentarista esportivo. Edemilson, bom dia. Obrigado pela participação mais uma vez. Olá, Jorge, bom dia, forte abraço a você, os amigos ligados aqui na Itaberá, na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o Jefferson também aqui. E vamos falar um pouquinho do nosso esporte, né, cara? Da nossa cidade aí, realmente. Aliás, Jorge, ontem, antes da gente começar, a gente muitas vezes acaba esquecendo os nossos heróis. Heróis eu não diria, né? Mas as pessoas que fizeram a diferença dentro do esporte da cidade. E ontem, só para relembrar, talvez tu já tenhas até comentado no teu programa, o secretário de esportes, o Sérgio Galdino, recebeu a comenda de mérito desportivo do estado de Santa Catarina, uma das maiores comendas no esporte amador. Marchador, né? Que tem 3 Olimpíadas aí, isso ninguém pode negar, né, cara? Eu estava aqui essa semana com o Ivo da Silva. Olha só, outro né? ícone, O desenvolvedor da marcha atlética na região e no Brasil. O Ivo foi um dos principais incentivadores dessa modalidade lá na década de 1980. Provavelmente veio com o Galdino, porque o Galdino começou com 15 anos, ele trabalhava como antes auxiliar do de pedreiro Galdino, ainda, né? Antes do Galdino ainda. O Galdino é do final da década de 80 e 90. Muita gente do nosso esporte amador, principalmente em corridas e marcha, passou pelo crivo do Ivo, né? E a gente teve o atletismo de Blumenau muito forte aqui, né, numa época áurea do esporte, chamado esporte amador, aqui na nossa região, né? Magnólia, Rubens Fredel, saudoso, e outros tantos vamos lá, que mais se conhecidos dedicaram a isso. O Lino, que é músico, saiu do 23BI para a fundação, era corredor, né? Saltador também. O próprio Índio, que era da mídia também. Enfim, muita gente boa passou por aqui, por Blumenau, realmente, cara. Muito bacana. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o futebol. Antes de falar de Beck Metropolitano, esse final de semana eles vão estar em campo. Queria saber uma análise tua. A Rádio Itaberá, junto com a Rede Bandeirantes, cobriu a participação dos clubes brasileiros na primeira Copa do Mundo de clubes de futebol. Que resultado a gente pode tirar disso? Eu, particularmente, tinha uma expectativa muito grande, Edemilson, porque pela primeira vez a gente poderia fazer uma avaliação, né, do tamanho desse esporte que é tão popular no Brasil e aqui na América do Sul, né? Uma avaliação positiva, na tua opinião? Olha, Jorge, o futebol é uma coisa assim que tu não tens, é uma dinâmica e tu não tem um resultado exato, né? Dizer que 2 mais 2 é 4 no futebol é meio fora do contexto muitas vezes. Porque, olha só, vamos fazer uma análise só rapidinho assim das coisas, né? O Botafogo venceu o PSG. O PSG meteu uma traulitada no Bayern de Munique. O Bayern de Munique meteu uma goleada no Flamengo. O Flamengo deu um cansaço e venceu o Chelsea. 3-1, né? Foi. Aí o Chelsea, aí o Botafogo perdeu pro Palmeiras. O Palmeiras me perde pro Chelsea. E o PSG está na grande final contra o Chelsea. Então, assim, a gente sabe que futebol é momento. Isso lá é um torneio, né? Agora, quando você se fala assim, qual é a concepção com relação aos clubes brasileiros? Eu acho que, de certa forma, foi muito boa para os clubes financeiramente e principalmente para eles analisarem, treinadores, comissão técnica, o nível. Porque até então, Jorge, a gente só tinha com os europeus, principalmente, jogos a nível de seleção nos últimos 10, 15 anos. A gente não tem jogos de clubes, né? Que saudade de ver, por exemplo, o Palmeiras disputando Taça Teresa Herrera lá na Espanha, cara. Né? Flamengo disputando fora, o Santos, então assim, outros clubes, Botafogo no México, enfim, uma série de coisas a gente não tinha como enfrentar outras equipes. Esse torneio ali nos trouxe assim, África, Ásia, né? Os países lá da areia, como a gente chama, um colega nosso que dizia, lá na areia joga com bexiga de camelo, não é bem assim, né, cara? Foi provado que não é bem assim, né? Então, assim, hoje esses clubes, eles cresceram, né? E os clubes brasileiros viram que, assim, você tem que ter estrutura para ganhar dinheiro, porque todos eles vieram com a boca cheia de dinheiro, cara. Olha o Fluminense, chegou aí numa semifinal, quanto dinheiro botou no bolso? O Palmeiras, que foi mais adiante, o próprio Flamengo, o Botafogo, todos eles trouxeram dinheiro. O problema é assim, quando chega aqui no Brasil, começam as coisas, né? Flamengo já em crise, por causa de Pedro, José Boto, eles arrumam confusão pisando no solo brasileiro. O Botafogo chegou segunda, mandou o treinador embora meia-noite. Quer dizer, não tem como, né? Lá no Palmeiras, o Paulinho fez gol, fez tudo contra o Botafogo. Machucado novamente, mais um ano fora.
né? E o Fluminense surfou na onda, era o patinho feio dos 4 que foram. Não tinha ninguém que apostava assim, o Fluminense vai chegar numa semifinal. Duvido. Até o torcedor, aquele mais fiel do Fluminense, não achou. Então eu vejo assim que, primeiro, né, foi muito dinheiro, os europeus começaram também, é bom para a gente entender isso aí. Começaram, eu não diria menosprezando, mas deixando meio de lado, torneio, tal. Quando eles viram que tomaram umas piabas, por exemplo, assim, né, o Palmeiras venceu, o Botafogo venceu, o Flamengo venceu, o Fluminense na primeira já de cara no Borussia Dortmund, os caras, opa, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa, né, cara? E aí começou a dar valor, esse PSG jogando. Quem viu o PSG jogar nas primeiras, tudo bem, atropelou o primeiro jogo, mas aí já perdeu o segundo pro Botafogo daquela maneira, né? Edmilson, tudo bem. Fluminense deu muita sorte, foi bola na trave, foi isso e aquilo. Flamengo também, Palmeiras também, enfim, todos. Mas isso faz parte do contexto do futebol, tu ter sorte. E competência tem que se ter, né? Então, mas eu acho que no frigir dos ovos foi bom, Jorge. Foi bom mesmo para a gente criar algumas situações, os clubes, quem for dirigente inteligente, própria CBF, tá? Começar a visualizar isso aí de uma forma diferente, porque está todo mundo agora assim, eu quero ganhar a Libertadores desse ano, do ano Exatamente. que vem, até chegar no lá, torneio de 29, né? Chegar lá e ganhar dinheiro acima de tudo, né? Não só dinheiro, ganhar vitrine, porque olha quantos atletas desses clubes agora estão na vitrine, né? O Palmeiras está para fazer negócios com seus jogadores, o Fluminense tem, mesmo que vai sair com Botafogo mais fortificado. Tem, porque o Fluminense ganhou 300 e poucos milhões de reais. Mas vai 40% só. 30 fica na tarifa lá, né? Mas enfim. Trump. Mas isso já estava escrito, né? Eles não foram surpreendidos com isso. Agora, o Fluminense salvou o ano, cara. O Flamengo ganhou uma grana que não esperava. O Palmeiras botou 200 milhões no bolso. Não estava nem no orçamento do Palmeiras isso. Olha o quanto isso melhora, cara. Fora o que vem agora com a negociação de jogadores, né? O próprio Botafogo, né? Exatamente. Então tá aí. E por aqui, hein, Edemilson? Cara, por aqui tá assim, Jorge. Nós temos o primo rico e o primo pobre. Os dois brigando para tentar chegar aí no ápice do catarinense da Série B, né, cara? Eu acho que primeiro era bom a gente contextualizar essa segunda divisão do Campeonato Catarinense. Tem 9 clubes, né? 2 representam Blumenau, que é Beck e Metropolitano, que estão jogando agora, né? Numa fase em que todos se enfrentam contra todos em turno único, né? Turno único, exatamente. Não há retorno. Não há retorno. Quantos se classificam para a próxima? Como é que é o regulamento dessa competição? Vai ser assim, Jorge. Chamado G1, G2. É o primeiro e o segundo lugar, eles já estão classificados para a semifinal. Olha só, então se Beck e Metropolitano forem primeiro e segundo colocados, eles já vão direto para a semifinal. Vão direto para a semifinal. Do terceiro ao sexto, eles jogam um quadrangular, vamos dizer, uma quartas de final fake ali, para ver quem é os dois que vai disputar daí com o primeiro e segundo lugar do campeonato. E como é isso? É jogo único? Não, jogo de ida e volta. Aí o terceiro eliminatório e ida e volta. Terceiro e quarto já joga em casa, fazem a volta em casa. E lembrando que o G1 e o G2 também, né? Os dois fazem a volta em casa quando definir os outros dois semifinalistas. Então, assim, assim vai ser a fórmula do campeonato da Copa Santa Catarina também. Hoje, o Beck é o primeiro colocado. Então, hoje, se terminasse hoje, o Beck estaria na semifinal com direito de fazer o jogo de volta no estádio do SESI. Do SESI, exatamente. E aguardaria seu adversário. Semifinal ganharia. O Beck, terminando em primeiro, ele faz todos os jogos enquanto ele estiver na competição no SESI. Então, se ele terminou em primeiro, ele espera o vencedor do mata-mata lá para ver quem é que vai ser o concorrente dele na semifinal. Sim. Ele vencendo a semifinal, ele faz a final também em casa. Olha que importante isso, né? Espetáculo, né? O Metropolitano é o 7º colocado, né? Não, o Metropolitano é o 5º colocado hoje. É o 5º colocado. Então o Metropolitano jogaria com o 4º hoje. Hoje jogaria com o 4º. A classificação, se não estou enganado, está assim: Blumenau, primeiro colocado, segundo a equipe do Carlos Renault ainda, terceiro Juventus, em quarto Nação. Então, em quinto Metropolitano e em sexto o Camboriú, se eu não estou enganado. Então hoje nessa classificação, Nação, Metropolitano jogaria contra o Nação por uma vaga na semifinal. Primeiro jogo no SESI, segundo lá em Joinville. E o Beck ficaria esperando. E o cruzamento dele, nesse caso, em quinto ou em quarto, seria com o primeiro colocado ou com o segundo? Vai ser daí com o primeiro colocado.
O bom seria um cruzamento que tivesse a chance de os dois decidirem o título e avançarem para a Série A. Por isso né? a importância, né? Por exemplo, o jogo que o Metropolitano perdeu para o Porto, aquilo deixou a torcida muito indignada, porque ela contava Acho que deixou todo mundo indignado, até o Porto, né? Até o Porto. Não, o Porto, assim, dentro da bola tem uma situação que a gente diz assim. O clube é ruim, mas ele vai matar alguém. Ele vai fazer ponto em cima de alguém. E acabou fazendo em cima do Metropolitano, né, cara? Coisa que ninguém esperava, o torcedor saiu. Os que foram 8 lá, em Porto União, tá? E os que assistiram, né, pela televisão, ou escutaram em rádio, ficaram assim muito, mas muito indignados com a maneira como foi. Porque ele teve todo um conjunto, né? Um goleiro estreando no Porto com 45 anos, 44 anos, cabelo mais branco que o meu, quase igual na barriga, eu estou um pouco mais gordo que ele. E o cara veio do Amador, uma semana antes ele foi inscrito, cara. Então, assim, o Porto é uma equipe, está disputando uma Série B, mas é amadora, né? Pode-se dizer uma semi-amadora. E o Metropolitano, não, né? Com centro de treinamento, com um lugar para treinar, alimentação, viajou um dia antes. Marcou torcedor... primeiro, né? Marcou primeiro, não deu nem tempo, em 2 minutos, cara. Tudo bem, o cara acertou um chute que ele escorregou, mas faz parte do jogo. O problema é assim, o Metropolitano jogou um primeiro tempo muito bom, eu achei até. Criou oportunidades. O problema foi a efetividade, fazer os gols. E aí a segunda etapa foi um horror, né, cara? Aí o treinador mexe, aí aquela história assim, tu tens uma equipe, mas não tem banco. Porque quem vem do banco não muda nada. Né? Então foi uma coisa assim que teve chute na porta de diretor, teve bronca, teve isso. Tanto é que domingo no Mas daí deu efeito, né? Porque no jogo seguinte já foi outro time, né? Pegou a vontade, pelo menos, na primeira etapa, os primeiros minutos, com algumas mudanças que o treinador fez, levaram a vitória sobre o Fluminense aqui. E por isso ele fez essa transição dentro da tabela, né? Exatamente. Então, como é que são os compromissos desse final de semana aí para a torcida dos dois times entender, né, os jogos desse final de semana? Olha, o Blumenau ele joga no sábado, aqui em Blumenau, no SESI, às 15 horas, contra a equipe do Nação. Nação que é o 4º colocado, o Blumenau é o primeiro. O Blumenau hoje tem 13 pontos. Precisa ganhar para se manter em primeiro. Se ele fizer 3 pontos, se ele vencer o jogo sobre o Nação, ele já está classificado no G1 ou no G2. Porque daí o Blumenau não folgou ainda, ele vai folgar na última rodada. Então ele pega sábado o Nação aqui e no outro domingo ele vai a Joinville jogar contra o Fluminense. Então a torcida acredita que ele possa fazer 3 pontos ou 6 nas 2 partidas. Né? Não pelo que vem jogando, pelo que vem demonstrando, é o líder da competição. É o que se imagina, mas assim, imaginar uma coisa lá dentro é diferente. Mas né? Pode ser ultrapassado, Edemilson? Não, acho que não. Se ele fizer 3 pontos, ele vai a 16. Na pior das hipóteses, ele é o G2. Né? E aí vai depender da rodada, porque o Nação continua daí com 8, é o 4º colocado hoje. Tem um compromisso, por exemplo, na tabela, ela é interessante, porque o Juventus, que é o 3º colocado, vai jogar contra o Tubarão, que venceu a primeira só na 6ª rodada do campeonato, cara. Tá? E o Tubarão tem 3 pontos, e o Tubarão, pelo investimento, é uma das equipes que até então se imagina que briga lá em cima, e não está brigando. O Metropolitano joga com o Carlos Renault no domingo, que é o compromisso do Metrô. E o Metropolitano, se vencer o Carlos Renault, se ajuda, que ele vai a 10 pontos, e também ajuda o Blumenau. E se o Beck vencer também ajuda o Metropolitano. Vencer, também ajuda o Metropolitano. Então, assim. Não podem se ajudar nesse final de semana. Mesmo não querendo, mas buscando a vitória, eles vão ter que se ajudar. Tá? Sim. E então o jogo do Beck é no sábado, aqui em Blumenau, para o torcedor. Aliás, o torcedor tem que dar resposta, porque no último jogo do Blumenau deu 960 torcedores. No jogo do Metropolitano, com derrota para o Porto, deu 1.600 e pouco. Ah, mas o ingresso era R$10. Tudo bem, mas o cara tem que sair de casa para ir lá ver o jogo depois de uma derrota para o Porto, cara. Né? São coisas assim. Então, o torcedor do Beck... Tu acha que tem mais torcedor do Metropolitano do que o Beck em Blumenau? Eu acho que a torcida do Metropolitano ainda é um pouco maior. Torcedor. Tem muita gente assim que não definiu ainda o que vai. Por exemplo... tem muita gente que nem foi ainda, né? Nós tivemos um exemplo nesse final de semana, que os dois equipes jogaram sábado e domingo. Então um amigo meu, nosso, né, o Renato, ele foi no sábado com a camisa do Beck, ele é tricolor, com o boné do Fluminense,
No domingo ele me apareceu lá na cabine de novo, com a camisa do Metropolitano, daí com o boné do Fluminense. Feliz da vida por causa do Flusão dele, né? Mas torcendo, foi nos 2 jogos, tu vê. E o Blumenau fez para sábado, por isso que a torcida pode dar uma resposta também interessante. Ela fez porque o Blumenau, o negócio era se associar ao clube, é mais chamativo, né? Até porque o Blumenau também vai disputar a Copa Santa Catarina, então o torcedor que está nos ouvindo, ele pode começar a fazer as contas. É mais negócio ele ser associado do clube, do que pagar 40 ou 50 reais o ingresso. E o Blumenau fez uma promoção a 30 reais o ingresso, até hoje, se eu não me engano, às 18 horas. Tá? Tem que comprar antecipado, paga 30 reais. Paga 30, meia 15. Lá na hora, 50. É 50 pila. Daí. É? Então, assim, e para quem já é sócio, né, tu tens... aí tem que ver os planos de sócio, mas tu podes levar alguém, tens para o filho, tu tens acesso mais um ingresso, enfim, é umas coisas interessantes. O Metropolitano para domingo, Jorge, informação que a gente tem nas redes sociais e na orelhada, como diz outro, no burburinho, já tem 2 ou 3 ônibus para Brusque, tá? E mais algumas, fora os carros que vão no particular, né? Porque contra o Carlos Renault, infelizmente, o Carlos Renault não coloca um público muito grande lá. É 150 na média de pessoas. E aí, já contra o Beck foi assim, o Blumenau já teve mais torcida do que o Carlos Renault. E o Carlos Renault parece estar... Aí veio uma coisa interessante na quarta-feira, né? Apareceu lá na federação, você vai ver a tabela. O Carlos Renault passou o jogo contra o Metropolitano, era às 15, passou para 14 horas de domingo. Aí todo mundo ficou naquela, né? Por que isso, né, cara? Se esperar, porque tem a final do Mundial. Mas, pô, o Mundial é às 16 horas, tu vai estar saindo do estádio e a bola já vai estar rolando outra. Não, eles estão inaugurando nesse final de semana um restaurante no clube. E aí eles querem assim, o cara vai almoçar e já fica pro jogo. Ah, é bom. Cara, é uma chamada de marketing deles, né? Estão tentando, né, Edemilson? De todas as formas, tentando, né? E o detalhe assim, né, também, esse é um jogo que é interessante, porque o torcedor, ele fica na pergunta, né? O mesmo investidor que tem hoje no futebol do Metropolitano, tem investimentos também no futebol do Brusque, do Carlos Renault. Porque o Carlos Renault não é um clube de rendas, ele vive da renda do aluguel pro Brusque. O estádio é dele, não é do Brusque, né? Então o Carlinhos Corsini, que é da Mais Esportes, eu acho, tem investimentos nas duas. Ele tem jogadores aqui e tem lá. E o torcedor está nessa, né? Vamos ver quem é que... Pois é. Quem tem é o melhor agora, né? Restam 3 rodadas, né? Esta desse final de semana e mais 2. Então o Beck joga esse final de semana, o próximo, na última folga. O Metropolitano tem 3 jogos para tentar chegar ali entre segundo e primeiro colocado e ir direto para a semifinal, e o Beck a mesma coisa, o Beck numa situação um pouco melhor nesse sentido. O Blumenau, eu acho que os desafios do Blumenau, mesmo folgando na última rodada, são desafios assim que ele tem condições mais palpáveis dele vencer. Ele recebe o Nação, como eu falei, e vai jogar com o Fluminense lá. O Fluminense em Joinville sempre vendeu caro as coisas. Por exemplo, ele empatou com o Juventus, ele ganhou o Tubarão de 3-1, ele empatou com o Nação lá, jogando em Joinville. O Metropolitano tem jogos pedreira, porque é o pessoal que está na parte de cima da tabela. Joga com o Carlos Renault no domingo, que é o segundo colocado, também querendo vencer para chegar aí a 12 pontos, né? Sim. No outro compromisso, o Metropolitano recebe em casa o Camboriú, que hoje é o 6º colocado no campeonato, com os mesmos 7 pontos, aliás, com 7 pontos do Metropolitano, 7 ou 5, eu não estou recordando agora. E na última rodada, o Metropolitano vai jogar com o Juventus lá na cidade de Jaraguá do Sul, também brigando pelo G2 do campeonato. Então, assim, eu acho que dá para o Metropolitano classificar, mas ele vai ter que fazer nesses 9 pontos, pelo menos uns 6 ou 5 pontos. Aí ele chega brigando, vai chegar ali em 6º, 5º, sabe? Eu não sei se com 11, né? 11 ou 12 pontos os caras chegam. Não, deixa eu ver aqui. Verdade. É isso aqui, ó, 7 pontos. O Camboriú é o 5º colocado, o Metropolitano é o 6º. É porque os dois empatam em tudo, Jorge. O Metropolitano perde nos cartões. Tem esse critério ou ganha, de desempate. Não tô lembrado, ou ganha nos cartões, sabe? Porque o Camboriú tem cartão vermelho e o Metropolitano não tem. Talvez está invertido. Acho que ele é o 5º e o coisa é o 6º, Camboriú. Então, para a torcida ficar ligada, sábado, 3 da tarde, tem Beck Nação.
3 da tarde, Estádio do SESI, né? Isso. No dia, ingresso R$50. Hoje antecipado 30. 30, dá tempo ainda da galera comprar. Dá tempo de se associar também, porque também. vem aí a Copa Santa Catarina, né? O desejo desse grupo que está administrando o futebol do BEC é chegar à Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, e a Copa Santa Catarina, né? O campeão teria essa vaga segurada, né? O campeão hoje ele tem a vaga segurada a Copa do Brasil, né? E tem, porque na Copa Santa Catarina são 2 situações. A Copa do Brasil, vaga para 2026, e o Campeonato Brasileiro da Série D. O Blumenau, a diretoria atual do Blumenau, está de olho no Campeonato Brasileiro da Série D. Calendário. Então, assim, a Copa Santa Catarina nunca teve isso, eu não lembro aqui no estado de Santa Catarina, são 17 times. Para quem vai fazer em setembro, né, a federação, uma Série C com 3 equipes, a Copa Santa Catarina foi digamos assim, o grande foi atrativo, né? Grande, inédito. 17 times. Exatamente, Olha divididos em grupos, né? Então, assim, no grupo do Blumenau, ficou Blumenau, Joinville, Carlos Renault, Nação e o Juventus, de Jaraguá do Sul. São 5 equipes. É turno e retorno, e os 2 melhores passam para o mata-mata. É uma competição um pouco mais difícil, né? Vamos ver como é que vai ser a reação nessa segunda divisão para ver como é que vai refletir na Copa Santa Catarina. Perguntado, né, a diretoria do Blumenau, se eles estariam vendo jogadores ou algo assim, até porque eles participaram, já foram... O Blumenau, assim, está num passo interessante, que já foram convidados pela Associação de Clubes, os caras já deram uma acolhida neles lá também. Então, assim, perguntados sobre reforços, eles não descartaram os reforços ainda na Série B, que você tem prazo ainda para fazer a inscrição, né? E esses reforços já ficariam para a Copa Santa Catarina. Então, tudo vai depender no andar da carruagem, é claro, assim, um investimento maior ou menor, se conseguir a classificação para a Série A do ano que vem. Aí eu acho que é uma rampa, uma subida bem grande, né? Mas que tem condições de chegar e investimento para isso parece que não vai faltar, não sei. Questão de ver. E o Metropolitano não participou da Copa Santa Catarina porque já tem esses seus perrengues, né? Que todo mundo sabe aí. Tem que resolver primeiro. Tem que resolver primeiro, exatamente. Sempre com o pé no chão. Edemilson Luiz, obrigado pela tua participação. Imagina, Jorge, é sempre um prazer estar batendo um papo com você, seus ouvintes aqui na Itaberá, e a Bandeirantes deu um show realmente nesse Mundial de Clubes. Cobertura maravilhosa. Foi fantástico. A equipe é muito boa, né? Edemilson Luiz, comentarista esportivo, falando aqui, né, sobre Mundial de Clubes e também a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Amanhã, 3 da tarde, BEC Nação. Domingo, 2 da tarde, lá em Brusque, no Augusto Bauer, agora sintético, né? Carlos Renault e Metropolitano.